Bom, galera, hoje é o início de um projeto que eu sempre pensei e nunca consegui idealizar e, assim, vai ser uma coisa bem legal. Vai ser, na realidade, não é um podcast, na realidade é mais um bate-papo para a gente conversar e entender, porque ninguém nunca sabe exatamente como é que tudo funcionou, como tudo começou lá atrás para poder chegar alguém ter esse sucesso todo que tem hoje. Então, assim, vai ser bacana a gente começar a bater papo e entender e aprender um pouco sobre isso. Vai ser bom pra caraca também pra mim, porque o que eu vou conseguir aprender e absorver dessa galera vai ser absurda, né? Então, hoje, o primeiro episódio aqui, eu trouxe um amigo, Daniel, que é o CEO e fundador do mercadinho chamado Pegou. Sucesso absoluto, está em 17 estados já. Já perdi as contas, não consigo nem falar a quantidade de mercadinho que ele tem por aí. E não é só isso não, tá? Ele já fundou mais de 10 empresas. Então, hoje a gente tem o prazer de bater um papo aqui com o Daniel. Fala, filho. Prazer é todo meu, cara. Obrigado pelo convite. E assim, cara, pra mim é sempre um prazer estar entre amigos e estar compartilhando, né, toda a dor que a gente tem hoje para estar desenvolvendo o empreendedorismo, principalmente no Brasil, que é um país que é muito desafiador você conseguir não só criar uma empresa, mas mantê-la e fazer ela ter sucesso. Cara, é engraçado até você falar isso, porque o que eu mais vejo das pessoas falando, né, é sempre de que é impossível você ser empreendedor, você empreender no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos desde 2017, né? Tem 6 meses que eu tô aqui no Brasil e eu via muito essa dificuldade da galera falar. Realmente, não é muito difícil, é muito difícil, não é impossível, né? Mas é de se bater palma para quem consegue fazer o que a galera que realmente conseguiu bater, martelar e tal. Eu queria ver, assim, mais ou menos de você, escutar um pouquinho de você, como é que foi, os obstáculos que teve. Eu já vi coisa ali que você já falou que acho que quebrou, acho que 8 vezes, né? Então eu já sei que você já teve sacrifício, já teve suor ali. Eu queria que você batesse esse papo ali um pouquinho com a gente. Cara, legal. É exatamente como você falou, assim, a gente tem uma dificuldade, mas nada é impossível, né? Acho que as pessoas, elas usam tudo que é de dificuldade, tudo que é de empecilho para arrumar isso como uma desculpa e ficar... É muito mais fácil hoje o ser humano arrumar uma desculpa, reclamar do que correr atrás dos seus objetivos. E, cara, minha história ela não é diferente de ninguém, né? Assim, eu comecei muito novo, né? Eu vim de uma família muito simples. Assim, eu comecei entregando fita de locadora, eu era entregador, e aí eu fui para o mundo das vendas. E desde muito novo eu empreendo. Então, assim, minha primeira empresa, na verdade, eu tinha 16 anos de idade, era uma empresa de eventos, eu trabalhava com festas. E dali para frente, eu decidi que, assim, não importasse o que eu ia fazer, eu queria ter o meu negócio, né? Foi um objetivo pessoal. Essa primeira empresa, por incrível que pareça, foi a primeira empresa que eu tive sucesso, que eu vendi ela. Foi até uma época que foi, na minha família, estava um pouco conturbado, porque meu pai estava passando uma dificuldade e ali eu vendi essa empresa para injetar dinheiro e abrir um negócio com meu pai. E assim, ao longo da minha vida, eu tive aí... São hoje, somadas com as empresas novas, são 16 empresas, né? Mas até um pouco antes da Pegou, antes da Hold, que a gente desenvolveu, eram 8 empresas, onde 8 delas eu quebrei ao longo do tempo. Então, assim, eu já empreendi de tudo quanto é segmento. Então, eu já tive estacionamento, já tive lava-carro, eu tive empresa de imóveis planejados, eu tive consultoria imobiliária, eu tive 3 agências de publicidade. Então, assim, a jornada ela é muito difícil. E, assim, existe uma grande dificuldade que eu até brinco, que hoje em dia a gente vive numa era muito mais fácil de empreender, né? Porque, apesar de você ainda ter as dificuldades do país, você está numa era que você tem conhecimento muito fácil, né? Eu, há 20 anos atrás, quando eu decidi abrir a minha primeira empresa, eu não tinha acesso às informações. Se eu quisesse entender uma parte administrativa, se eu quisesse entender uma parte financeira, eu precisaria estar contratando uma consultoria, e era caríssimo. Assim, ou eu abria uma empresa ou eu contratava uma consultoria. Muitas dessas empresas eu abria sem nenhum real, devendo ao banco ou pegando emprestado com amigos. Então, hoje em dia está muito mais fácil, né? muito mais fácil. A gente tem acesso a tudo, cara. Muito mais fácil.
Então, assim, essas empresas, eu falo muito que assim, você fala, mas tu quebrou 8 vezes, você não desistiu? Eu falei, não, porque assim, as empresas que eu quebrei, eu nenhuma quebrei pelo mesmo motivo. Eu falo assim, mas foi porque o negócio deu ruim, foi... Hoje eu posso falar com propriedade que não foi culpa política, não foi culpa do país, assim, foi culpa estritamente minha em questão de gestão. Então, assim, uma eu não estava preparado para a parte financeira, a outra não estava preparado para fazer uma estruturação futura, a outra cresceu demais e eu perdi a mão. Olha, eu vi Felipe Tito falando isso uma vez, num vídeo, também acho que dentro de um podcast, que ele também quebrou algumas vezes, né? E ele sempre falou exatamente a mesma coisa que você falou. Às vezes que ele quebrou as empresas, né, que ele não teve sucesso esperado, foram por motivos totalmente diferentes. Por quê? A grande sacada disso tudo, quando você quebra ou quando você não consegue, você aprende, né? Acredito que foi isso que aconteceu contigo. Quebrou por conta da parte financeira. Pô, então vamos lá, isso aqui foi meu erro, não vou cometer isso de novo. Então isso deve ter sido esse aprendizado que você foi ganhando ao longo do tempo, né? Exatamente. Então, assim, se você quebra uma vez por falta de gestão de caixa, você monta outra empresa, você não pode cometer o mesmo erro, né? Então, o que foi acontecendo foi isso. Então, a gente foi aprendendo e aí são N problemas. Assim, o desafio, eu acho que o grande legal, que independente de eu ter falido essas outras 8 empresas, é que todas as empresas que elas vieram sucessivamente, ela sempre foi o dobro da empresa anterior. Então, literalmente por escadas, degraus, tamanhos e desafios novos. Isso é maneiro. Então, foi até onde veio, aí já depois de muito tempo, né, eu já estava aí há 8 anos com uma agência de publicidade, quando veio a pandemia, e eu me deparei, né, com a pandemia, com o lockdown, com o projeto da Amazon, dos mercados autônomos. Eu achei isso fantástico, e aí eu resolvi investir nisso. Então, assim, da noite pro dia eu liguei para meus sócios, eu vendi minha parte da agência e decidi debruçar 100% nesse projeto, porque eu entendia que no Brasil isso era o futuro. Então eu estou entre as 5 primeiras marcas no Brasil a estar construindo, né, a estar desenvolvendo esse projeto de mercados autônomos aqui. Dali para frente, assim, foi cada dia mais a gente se apaixonando por tecnologia, a gente se investindo muito no posicionamento de marca, né? Como você falou aí, hoje não são mais 17, são 19 estados. A gente está vai agora para 400 lojas. A gente acabou de assinar um contrato para abrir mais 750 lojas até 2030. Então, assim, a empresa ela passa a ter mais de 1000 lojas hoje já com contratos assinados. Pô, isso né? é muito legal, cara. Isso é muito legal. E são anos, né, cara, de aprendizado e tudo, e você construindo, batalhando. Eu tive o prazer de estar lá no teu escritório, eu vi que realmente você está ali presente com a tua equipe, a equipe gigantesca. Pô, para quem não conhece, ele não sabe, ele tem uma baita estrutura, 4 andares ali e projetando sempre ali junto com a galera, ensinando. Pô, eu tive o prazer de até aprender alguma coisa e tirar alguma coisa ali para mim. E você falou uma coisa também bem legal, que foi exatamente isso que aconteceu também comigo, porque eu acho que o divisor de águas que teve para esse tipo de segmento que a gente está seguindo, né, foi a pandemia. A pandemia, infelizmente, veio de uma forma muito ruim, né, muito dolorosa para muita gente, mas falando em empreendedorismo, ela separou o joio do trigo, né? A gente fala. E parece que realmente muita coisa mudou a partir da pandemia. A pandemia eu estava ainda nos Estados Unidos e a minha primeira vinda para o Brasil, depois de 2017, foi exatamente durante a pandemia do Brasil. Então eu passei a pandemia nos Estados Unidos. Depois que acabou a pandemia lá, eu falei, não, acho que eu gostei, vou passar a pandemia no Brasil, porque foram em datas diferentes e vim para cá. Quando eu vim para cá foi para exatamente montar a lavanderia. A minha ideia era montar uma coisa que realmente não dependesse de funcionário, que eu acho que aquela época ali era a coisa que estava mudando, principalmente com as automações, um pouco depois, claro que foi agregando com as inteligências artificiais. Então acho que é o divisor de água, tanto para o segmento de lavanderia automatizada, que é o meu, quanto para mercadinho, acho que foi exatamente isso, né? Exatamente. Assim, na verdade, a lavanderia você já tinha aí um pouco antes, né? Algumas lojas de ruas acontecendo. O mercado não, ele surgiu literalmente dentro da pandemia. Ele nasce ali no final de 2020. Então,
Mas a gente fala lá, né? Eu até gravei esses dias, assim, todo mundo fala assim, quando eu fiz o benchmark até dos mercados, né, a gente foi muito criticado, porque assim, por que você vai investir no negócio se você tem grandes redes, né, de atacadista, tipo, e os caras não fazem isso, você não tem como competir. Se eles não estão fazendo, não faz sentido. Só que se a gente faz um overview geral, eu ainda brinco que existe uma crise dos 50 anos, a cada 50 anos você vê grandes companhias quebrando, e aí você vê aquele cara que você fala assim, ele nunca entraria naquele segmento, se tornar um monstro. E aí a gente tem diversos exemplos, principalmente pegar um grande exemplo, foi o Ricardo Eletro, que bateu de frente com as Casas Bahia, ficou maior, depois caiu e vieram outras lojas. Sempre tem oportunidade. Eu acho que... Você tem que estar atento, né? Porque a oportunidade ela está em tudo quanto é lugar, né? As pessoas se subestimam também. Eu acho que falta muito hoje no empreendedorismo, nas pessoas, que elas desistem muito fácil. Então eu tenho uma ideia, elas não querem ter a dificuldade. Com toda a oportunidade que se construiu também, e eu falo que a gente tem uma mudança em evolução digital, tecnológica, pós-pandemia, até por agência a gente enxergava muito isso, né? Que era difícil convencer uma marca que ela tinha que estar vendendo na internet. Pós-pandemia, hoje não existe mais ninguém que não venda pela internet. Então, assim, só que vem um peso contrário também. Muitas das pessoas acham hoje que gravar um videozinho no TikTok vai ganhar dinheiro, tudo. Então as pessoas também ficou difícil de você arrumar pessoas comprometidas querendo desenvolver um bom trabalho. Mas eu acredito que não falando mal dessa galera que não é isso não. Eu acho que assim, algumas delas que perde esse tempo tal para poder que perde só esse tempo, só gasta essa energia só para gravar vídeo para TikTok e tudo mais, às vezes muitas delas são pessoas que pensam, que querem coisa muito fácil. Muito fácil. Entendeu? Não querem sofrer uma dificuldade, não querem realmente martelar ali aquele prego até você conseguir atravessar a madeira. Eu acredito muito nisso também. E, de fato, cara, eu tô totalmente dentro contigo quando você fala que realmente as pessoas elas não querem, não acreditam em si, sabe? Quando você acredita em você, a sua autoconfiança ela é boa para tudo, entendeu? Uma das coisas que, vamos para simplificar, né? Uma das coisas que eu acho que é muito voltada, que acho que é para o mesmo segmento de lavanderia e tanto quanto para mercadinho, é a praticidade. Essa praticidade, as pessoas elas não pensavam tanto assim no Brasil, entendeu? Foi isso que eu acho que você viu lá, lá anos atrás, na época da pandemia. De repente uma pessoa ali durante 10 horas da noite, meia-noite, quer fazer um docinho, né? um brigadeiro, e não tem um leite condensado em casa, você vai sair dali, procurar um mercado que esteja aberto a esse horário, aí a praticidade do mercadinho é a pessoa só descer ali do seu condomínio e ali comprar um leite condensado, comprar um biscoito que queira comer, uma pipoca quando está vendo uma Netflix, um filme em casa. Eu acho que a praticidade, eu acho que é um nome para esse tipo de coisa que você enxergou anos atrás. Claro, a lavanderia ela já existia anos, 1000 anos atrás. O brasileiro que gourmetizou um pouquinho e automatizou ela, colocando o dosador, os insumos, né? Dosador dosando o sabão, dosador dosando o amaciante. Mas eu acho que a sacada toda foi exatamente isso, a praticidade, né? Cara, mas assim, a gente quando desenvolveu esse projeto, hoje assim, acho que tudo que a gente desenvolve lá, a gente tem uma tese para poder se basear nela. E aí, quando a gente olha, é lógico que a praticidade é muito grande, mas quando a gente olha e a gente desenvolve qualquer coisa para evoluir nosso negócio, a nossa tese é o seguinte: quando você vai montar algum projeto, você tem que solucionar uma dor de mercado. Uhum. E aí a gente pensa em valores de pessoas. E qual é o bem mais valioso que todo mundo tem na vida? É o tempo. Então não é sobre praticidade, é sobre economia de tempo. A gente fala muito, inclusive, nas nossas apresentações, e seja para uma venda de franquia, seja para um condomínio, seja para uma empresa, as pessoas passam a maior parte da vida delas ou no trânsito, ou no escritório com um colega de trabalho, e quando ela chega em casa, ela chega cansada, ela não tem...
E por mais que você fale assim, o mercado está ali dentro do prédio, né? Mas quanto mais tempo eu economizar dela, melhor. Então é por isso que a gente investe muito na tecnologia, é por isso que a gente melhora a experiência do usuário. Tem condomínios hoje que a gente tem delivery só para subir o elevador para a pessoa não ter que se deslocar. Então quando a gente desenvolveu a questão do mercado e quando veio a pandemia, né, então assim, você tinha o lockdown, os mercados com fila porque estava muito restrito, alimento faltando. Então, assim, cara, como que a gente faz essa pessoa estar mais próxima da família? Como a gente economiza o tempo dela? E com a pandemia, como a gente protege ela de não estar também na rua? Então, não precisar sair de casa. A gente olha muito para o tempo. Hoje, tudo que a gente faz, apesar de já estar ali consolidado, as pessoas acham assim, não tem mais para onde evoluir, sempre tem para onde evoluir. Então, cada dia que passa, é por isso que a gente saiu lá de 2021 do mix de 200 SKUs. Hoje, eu tenho mercados dentro do condomínio com 3.000 SKUs. Você faz a compra de mês ali dentro, se quiser. Mas isso tudo pensando em como a gente economiza o tempo do nosso cliente. Eu acho que eu estava pensando de uma forma errada, porque eu sempre também pensei com a palavra, eu sempre usava a palavra praticidade para o ramo da lavanderia, né, para o meu ramo, com a Lave Hub. Mas é exatamente isso. Acho que a praticidade, o uso da palavra praticidade, eu acho que ela estava dentro realmente a economia de tempo. Porque na lavanderia também acho que a ideia seria a economia de tempo, né? A pessoa, enquanto faz alguma coisa, ela consegue deixar a roupa lavando na lavanderia. Você vai na lavanderia, deixa a roupa lavando, você sabe que vai levar ali 35 minutos para lavar, então você tem o tempo de estar, de repente, num mercado, você faz a sua compra, volta, pega a sua roupa, você pode ir num banco, você pode pagar uma conta, então você absorve, né? Você consegue ganhar mais tempo, você consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu usava, tá vendo? Isso aí são coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu usava o nome da praticidade, mas a forma certa de pensar é realmente isso, a economia de tempo. E coisa que você fez isso lá atrás, né? Eu só peguei o mesmo barco, porque já existia lavanderia na época. Eu não participei desse boom de lavanderia. Mas você pensou isso lá atrás. Isso é bem legal, bem bacana. E assim, nessa época também, a gente usou muito a automação nessa época, né? A automação para você automatizar qualquer tipo, né? Uma pessoa conseguir fazer o pagamento e acelerar o processo sem você precisar de funcionário. Poucos anos depois, embora a inteligência artificial já está anos luz atrás, um pouco mais à frente deu um boom dessa inteligência artificial. E a gente, tanto eu sei que você participa muito disso, mas eu queria entender exatamente em que momento que você falou, olha, eu vou começar a mergulhar agora com a inteligência artificial para mudar, para poder fazer tudo, para me ajudar dentro do que eu tenho. Assim, isso foi construído, né? Assim, a gente sabe que hoje, e lá atrás, não tinha outra forma de se fazer, então a gente usou sistemas, né, que existiam no mercado, mesmo que adaptados, então assim, foi tudo muito corrido. E é legal, funciona muito bem, né? Você ter uma empresa de software hoje não é fácil você desenvolver. Só que quando a gente olha e fala assim, tá, eu quero entregar mais tempo ao meu cliente, eu quero entregar uma experiência do usuário melhor, assim, uma praticidade, eu poder fazer uma entrega melhor, eu não posso estar com um sistema que a gente chama de produto de prateleira, que ele é igual para todo mundo, que ele não pode ser modificado. Então, a partir daí, a gente decide desenvolver o sistema próprio. Então, a gente abre uma empresa de tecnologia, desenvolve um produto que a gente consiga se comunicar melhor com o cliente, né? Então, assim, só para você ter ideia, hoje eu tenho na minha base cerca de quase 300 mil pessoas no aplicativo. Então, não é que eu queira competir com o iFood, mas por que eu não cadastro todos os mercados, todos os restaurantes do bairro ali? O meu cliente ele já está dentro da minha plataforma, ele já navega ali dentro, a gente já força ele estar ali. Né? Então, a gente vai criando outras experiências para o cliente ali dentro. E, junto a isso, a gente vem com as evoluções da IA. Então, para onde a gente olha muito, mas sempre pensando nisso. Então, hoje, para você ter uma ideia, a próxima versão que a gente lança agora em julho, o cliente que está na nossa plataforma, todo o perfil de consumo dele está sendo monitorado por um agente exclusivo dele ali dentro da plataforma. Então, ele sabe hoje, por exemplo, que o Felipe compra um pacote de 1 quilo de café a cada 15 dias. No 13º dia,
Você recebe a mensagem no seu WhatsApp dizendo: oi, Felipe, eu quero ver o que você consome. Um quilo Você de tem café. uma... Aí no 13º fala: seu estoque deve estar acabando. E ali eu já solto uma promoção, eu já solto um combo. Aí, e a gente se comunica. Inclusive, a evolução está tão grande que quando a gente pega o período, né, ali de 3, 4 meses do perfil dele, o próprio sistema começa a sugerir para ele: ó, tal dia, ó, hoje é dia. Então a gente consegue entender qual é o time dele, cara, o que ele faz, quando é que ele bebe, se ele bebe, não bebe, se ele gosta de pizza, não gosta. Então, assim, e aí começar a reativar, até para a pessoa que às vezes está em casa, não sabe nem, cara, recebe mensagem: hoje não tenho vontade de consumir o produto que você mais gosta. A informação de dados, ela é tão grande, né, que a gente pega o humor das pessoas. Então, assim, a gente sabe que, vamos dar um exemplo, assim, as próprias mulheres, né, que tem ali o período menstrual, ela tem um comportamento de consumo diferente naquele período. Então a gente identifica isso, a gente consegue trazer para ela uma experiência de uma forma diferente, entendeu? No momento mais sensível dela. Essa database, ela é importante para caraca. E poucas pessoas entendem que você tem informação, você ter essa database para você absorver tudo com uma inteligência artificial, para você conseguir guardar todas essas informações, rotinas e tudo mais. Quem consegue fazer isso com mais facilidade, isso vai estar 1000 anos na frente. A gente tem um exemplo muito grande do que fez o Elon Musk. O Elon Musk, ele quando ele compra o Twitter, que hoje é o X, né? O X, ele comprou por causa de informação, entendeu? Ele não foi porque ele achou que o Twitter ia dar dinheiro para ele, era um business legal para ele. Ele investiu todo aquele dinheiro ali só por causa da informação que o Twitter tem. De todas as plataformas que tem, de redes sociais, o Twitter é o que mais tem informação. Então, tudo é informação. Quando você tem informação, você consegue fazer tudo. Aí você vem um cara com uma mente brilhante, como o Daniel da vida, aí você consegue usar essa informação para realmente ajudar o seu próprio cliente, né? Que você tem a informação que às vezes ela nem sabe, né? Isso é muito legal, isso é bacana pra caraca. Isso, ó, no meu caso, a gente já não faz muito esse tipo de trabalho na Live Hub, por conta do que a gente é mais, na realidade eu estou mais focando em ajuda ao meu franqueado, para o franqueado ele conseguir fazer uma gestão muito boa. Isso você já fez lá, porque a gente já bateu esse papo, eu sei, mas como eu ainda sou pequeno, estou crescendo ainda nisso, o que eu estou começando a fazer? Com a inteligência artificial, eu estou começando a criar algumas bases, algumas plataformas, dashboard, tanto para poder ajudar na parte financeira, agora com esse gestor contábil, que é uma dor que eu também sentia que tinha no franqueado, ele pagava uma mensalidade muito alta para um contador, e eu não estou tirando o mérito do contador, mas para o nosso ramo, onde que não tem funcionário e tudo mais, acho que fica muito fácil você pagar um imposto, né? Pagar a DAS, o Simples, de uma forma muito mais simples. Então, eu criei um gestor contábil com essa inteligência artificial também, que conversa com ele e vai monitorando ele todo, mas tudo focado para eles. Vocês lá também têm algumas ferramentas que, assim, voltadas só para o franqueado? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você já está bem à frente, você já está junto com o cliente e também tem algumas coisas para ele. Eu queria que você falasse o que você tem de ferramenta que vocês utilizam lá para a ajuda do franqueado no dia a dia. Quando a gente decidiu desenvolver o sistema próprio, foi não só pensando no cliente, mas principalmente no franqueado. Então, assim, a própria gestão dele no dia a dia, né? Então, assim, hoje o sistema novo ele tem todo o DRE dele integrado, ele tem assim, a parte contábil acaba sendo mais difícil porque a gente tem muito produto, a gente tem umas isenções. Para então, você assim, já fica um pouco mais complicado. Só que, por exemplo, hoje a gente lançou toda a questão de precificação inteligente, a gente lançou toda a pesquisa de mercado. Então, hoje, o meu franqueado em um clique, ele vê todos os mercados locais de rua, mesmo que não concorrente direto, para saber se a precificação dele está muito alta ou muito baixa e poder equalizar. Além da IA fazer a sugestão de mudança de preço. Então, assim, hoje o meu franqueado ele não precisa mais entrar... fazer pesquisa de campo, nada disso que antigamente era E às vezes entra no sistema, porque muita coisa vem via WhatsApp. Então, ele está dirigindo, ele precisa saber alguma loja, ele consegue gerar um pedido, pedir para o sistema novo. Cara, faça uma lista de pedidos que eu preciso mandar para o fornecedor para a Nestlé, para a Ambev. E ali vem a lista, ele dá o ok, e aí assim, o pedido fica pronto para ser disparado
diretamente. Então, a gente força, volto a falar, tudo isso, por que a gente desenvolveu isso? Não é para facilitar a vida. Economia de tempo. Então, assim, ele tem que tem coisas que não tem como automatizar, ele precisa ir na loja, ele precisa controlar. Por mais que tenha um controle de validade no sistema, na hora do abastecimento, se abastecer errado ali, passa o produtão, ele tem que manter a loja organizada, ele tem que usar o tempo que ele tem. Apesar de ser automatizado, a gente orienta muito o franqueado a estar dentro da loja, comunicando com os moradores, tudo, para entender. O papel humanizado, a gente fala muito de tecnologia, a gente fala assim, então assim, então não precisa ter ninguém, não, é a parte braçal. A gente não precisa ter gente para vender, não precisa ter gente para abrir loja, para fechar loja. E a venda, esse relacionamento humano, ele ajuda muito, o carisma, ele nunca vai ser perdido. Né? As pessoas acham que a IA está vindo, está tirando emprego. Não. Ela está fazendo as pessoas, cara, conseguirem produzir mais, só que ganhando tempo. A IA ela foi feita para te dar tempo, não para tirar o seu local. É porque a qualidade vem da gente, né? A qualidade vem do ser humano. Mas você tocou num assunto, cara, que é uma dor que eu tenho lá. Uma dor não, né? Eu não vou usar como dor. Mas é uma dificuldade que eu tenho junto com os meus franqueados deles conseguirem entender. Alguns, não são todos. Porque quando você tem um tipo de negócio onde que você não precisa de funcionário, você não precisa ir na loja, na lavanderia já é uma coisa muito prática, realmente você não tem a necessidade de estar na loja. Só que as pessoas confundem essa não necessidade de você trabalhar fisicamente na loja com não precisar trabalhar nunca. A gestão, essa sua ida de vez em quando na loja é muito necessário, porque mesmo que tenha uma pessoa fazendo uma limpeza e tudo mais, você tem que ver como é que está, entender como é que faz todo esse trâmite. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem um suporte que o suporte ele absorve todo o problema da lavanderia, né? Então, assim, nenhum problema que acontece chega até o nosso franqueado. Só que ele nunca vai saber desse franqueado. Então a gente tem que ficar forçando ao franqueado a pelo menos pegar um relatório para ele saber qual é o problema. Às vezes o problema é uma limpeza, às vezes o problema é uma água que em um certo horário está tendo uma queda, então você precisa pressurizar, você precisa dar uma atenção. E esse é o tipo de trabalho que hoje não tenho mais esse problema, mas em algum momento eu tive esse problema para poder entender, não entender, mas fazer a pessoa absorver que ele precisa fazer uma gestão, mesmo que online, de vez em quando presencial, mas existe o trabalho, né? No seu caso também é a mesma coisa, muita coisa automatizada, claro, tem a necessidade de ir de vez em quando, mas tem um outro trabalho que não é necessário, mas é preciso, né? Acho que são linkados, né? Mais ou menos assim. Mas assim, o próprio caso da lavanderia, você falou, a automação, ela pode te ajudar, porque assim, você pega ali a Dona Maria, ela lava, quantas vezes ela lava roupa por mês? 1, 2, 3 toda semana, 2 por semana, tem muita gente, não tem muita gente. Se você não tiver esse tipo de informação, você não consegue montar uma estratégia assim, você fala assim, como é que você aumenta a receita da sua lavanderia? Por que não bota a Dona Maria que lava toda semana, é uma senhorinha, por que você não fala para ela assim, cara, eu mando buscar na tua casa, promove o tempo dela. Então, assim, quanto tempo se perde quando uma pessoa, de repente, deixou uma roupa na sua lavanderia, na sua máquina, e saiu para comprar alguma coisa, o ciclo demorou 40 minutos, mas ela voltou depois de 1 hora, ficou aberta, ficou roupa ali, quem vai entrar vai tirar, não vai tirar, sua porta, sua máquina ficou parada, não ficou. Então, assim, isso, a tecnologia, a IA, ela não vai fazer para você, mas ela vai te trazer informação. Ela consegue fazer a gestão, ela consegue planejar para você o quanto você está perdendo por não ter ali uma coisa, apesar de ser muito ágil, porque é 100% autônomo, mas o quanto você está perdendo se você tivesse ali mais um ganho, mais uma pessoa, assim, um outro tipo de abordagem no seu negócio. Mas é o que você falou, as pessoas olham pro varejo automatizado, eu não vou falar só lavanderia, mercado autônomo, carregador de carro elétrico, como eles querem que seja uma renda passiva. Ele quer chegar ali, pagar uma franquia, ficar em casa e achar que o dinheiro vai cair. E a gente tem muito hoje,
existem diversas mentorias, cara, muito boas, pessoas muito boas, mas cara, a internet é isso, assim, você tem um monte de mentor de palco que nunca abriu negócio, que faz uma postagem, o cara faz uma viagem para Argentina e fala assim, ganha dinheiro dormindo em casa, entendeu? Aí você leva o segmento para um lado... As pessoas, na realidade, elas estão infectando a cabeça de muita gente que essas outras pessoas, elas estão acreditando, elas estão comprando essas ideias. Cara, eu vou te falar, não existe nada fácil na vida. Mesmo nosso segmento, que é automatizado e tudo mais, ele tem uma facilidade muito maior do que você abrir um outro tipo de negócio que tem 4, 5 funcionários, que você realmente precisa estar lá presente e tal. O nosso ramo, ele tem, acredito que o mercado também deve estar entre 50% a 60% de faturamento. Não é mais ou menos isso? 40%, 50%? Faturamento líquido. Por conta de não ter funcionário, nosso faturamento é bem alto, né? É alto. É 40, 50, né? Mais ou menos assim. A da lavanderia é 50, 60. Então, tem umas facilidades que tem dentro da lavanderia. Mas, por exemplo, você tocou num assunto que ele é o que realmente eu estou fazendo no momento. A gente está colocando inteligência artificial nas câmeras para poder identificar o que o cliente está fazendo dentro da lavanderia. Porque você consegue, hoje, com vending machine, a gente está colocando em uma lavanderia, a gente está colocando vending machine e uma máquina de café também automatizada. A gente vai fazer cappuccino, café expresso, café americano, chocolate quente, chá, então vai ter várias bebidas ali. Mas por que eu estou colocando lá? Porque eu consegui identificar que o cliente, ele chega lá na lavanderia, ele sai da lavanderia, vai para outro lugar, compra alguma coisa, volta para a lavanderia e fica sentado lá tomando um seu negócio, comendo um biscoitinho, qualquer coisa que seja. Então isso é um ganho a mais. Você consegue aumentar o seu faturamento do seu franqueado, da minha loja, de uma forma mais assertiva. Mas, claro, tem lavanderias em pontos comerciais que você não vai conseguir fazer isso. Então, você vai ter que fazer esse estudo com a inteligência artificial para poder você chegar para... No meu caso, eu chego para o meu franqueado e falo, olha, você tem uma demanda ali, a gente conseguiu até essa informação, que a gente botou uma inteligência artificial, a gente consegue... Então, a gente consegue realmente absorver usando a inteligência artificial. Mas tem outro ponto, que foi o que você citou, que essa presença ali é totalmente diferente. Isso aconteceu há pouco tempo. Você falou Dona Maria, e é Dona Maria também, tá? Uma senhorazinha, eu tenho uma lavanderia em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana, minha mesmo, não de franqueado, que eu tava lá e é uma senhora, cara. Dona Maria mesmo o nome dela, não é brincadeira não, sério mesmo. É uma senhorinha, ela tem uma empresa, ela abriu uma empresa um MEI, toda vez que ela fazia pagamento, ela vinha com o CNPJ dela. Chile alguma coisa, o nome do CNPJ, eu lembro até hoje. O que ela faz? Ela passa em Airbnb, recolhe as roupas do Airbnb, cobra um valor a mais, ela cobra, se eu não me engano, R$25 e para lavar lá é 18. Ela vem, recolhe tudo e passa a tarde toda lavando roupa lá na lavanderia. Ela fica 3, 4 horas lá lavando roupa. O que eu fiz com ela? Ela já fazia isso, eu não precisava, mas eu consegui fidelizar ela de uma outra forma. Eu dei um cupom de desconto para ela, um voucher, na realidade. A senhora gasta quanto? Ela estava gastando em média ali de R$600, R$700 de lavanderia por semana. Então, baixei o custo dela, que ela estava tendo, fiz um voucher menor, disponibilizei para ela esses R$600 e fui. Se eu não vou nessa loja lá para poder fazer essa visita nesse momento e encontro essa cliente lá e bato esse papo com ela, a inteligência artificial não vai fazer isso para mim. Ela vai me dar informação, mas ela não vai fazer com que eu aumente o meu faturamento conversando com alguém, fechando. E agora ela só faz com você. Ela poderia chegar um dia fazer com você, outro dia lavar no concorrente, outro dia no outro, porque é tudo o mesmo preço. Exatamente. E ela tá botando dela. Agora não, porque ela tem um desconto diferenciado porque você fez um negócio. Então, assim... Eu fidelizei ela. Exato. Então, e no mercadinho você não tem muito isso. Tem, claro, uma concorrência, né? Mas você está dentro de um condomínio onde que só tem um mercadinho. Na lavanderia, você acredita que o cliente de lavanderia não é um cliente fiel. Ele nunca vai ficar esperando mais do que 1 hora para poder lavar roupa e ir lá. Eu acredito que vocês também devem ter pensado, claro, tem a concorrência, porque o cara pode sair dali, fazer compra lá e não precisar mais utilizar o seu. Então você tem que ficar atento à precificação e outras coisas que vocês vão informando lá. Mas essa coisa de fidelização ela é muito importante mesmo. Lá vocês fidelizam também pelo aplicativo, né? Também, assim, a gente tem um clube de benefício do cliente, mas a nossa maior fidelização, assim, lógico, a gente tem um preço hoje justo no mercado, então assim,
Todo mundo sabe que a gente não tem o preço de um atacadista, mas eu nunca posso ser mais caro que uma loja de conveniência de posto, nem ser mais caro que um delivery do iFood, alguma coisa, porque senão não faz sentido. Né? Eu não posso querer ganhar de uma plataforma que cobra aí 15%, 20%, né, de um restaurante, de um outro local, e ser mais caro que ele e achar que eu vou ganhar só por causa do tempo de entrega. Então a gente trabalha ali com um preço muito equalizado. Mas hoje o que mais fideliza nossos condomínios, nossos clientes, cara, é a operação. Né? Então, assim, lojas muito grandes, lojas com muitos produtos, lojas abastecidas todo dia, independente de venda. Tudo, né? Então, isso, só que mesmo assim, isso é o que pode se fazer estrutural. As lojas que eu tenho, meus franqueados, que frequentam mais a loja, que estão lá junto dos moradores, a venda é muito maior. O ticket por unidade é muito maior. Então, hoje eu tenho um franqueado que ele é apaixonado por futebol, ele tem a televisão no mercado dele, dia de futebol, ele tem um grupo com os moradores, então ele desce e faz... Basicamente, ele montou uma estrutura ali que, assim, toda quarta-feira, todo dia de jogo, ele está lá, está com os clientes. Automaticamente a loja dele vende muito. Se ele não estiver lá, se ele não movimentar o grupo, pode ser que dê só um outro assiste em casa. Mas é um trabalho, como né? ele movimenta isso, ele está lá. E poderia fazer isso via IA, via notificação, mas chama as pessoas. E se ele não está lá, é mais do mesmo. Aquela pessoa vê o morador todo dia. Isso entra no ponto onde que as pessoas acham que a IA vai vir para poder tomar o seu trabalho e tudo mais. Cara, se você não trabalhar, se você não quiser, não correr atrás, você vai ficar ali sempre mediano. Você nunca vai aumentar o faturamento da sua loja, você nunca vai crescer dentro do seu trabalho. A gente está falando muito de empreendedorismo, mas isso também tem na nossa vida, né? Eu, hoje, tô com 5 meses aqui, rapaz, eu tô, assim, com uma vontade imensa de voltar, porque o atendimento, a dificuldade de você conseguir comprar aqui é muito difícil. As pessoas dificultam muito, é uma demora muito grande. Isso vai me irritando de uma forma, porque eu falo, cara, eu quero comprar e eu não estou conseguindo. Eu vejo muito isso. De repente, quem está aqui há muito tempo, a gente se acostuma, né, um pouco. Mas eu vejo muito essa dificuldade aqui. Isso, para você que quer crescer dentro de um trabalho, quer crescer dentro da sua empresa, quer chegar a uma supervisão, gerência, qualquer coisa que seja, cara, você tem que querer trabalhar, se esforçar, fazer mais do que deveria fazer, porque isso é só assim que a gente consegue crescer, né? Cara, eu passei a minha vida inteira até preparando equipes e a gente sempre, e assim, a gente escuta muito nos lugares falando, eu replicava muito isso, de tentar passar, assim, eu tento fortalecer muito a cultura da empresa. Eu sempre tentei trazer muito colaborador para ter visão de dono, né? E aí numa conversa com o Joel, cara, outro cara fantástico, assim, ele muda a minha percepção de uma forma assim, avassaladora. E aí eu falo assim, cara, faz todo sentido. E hoje eu uso essa cultura dentro da empresa, que é o seguinte: é muito difícil você querer que o colaborador tenha a cabeça de dono se o sonho dele não seja ser dono. Então, cara, você quer que eu tenha a cabeça de dono, mas eu não quero ser dono de nada. Talvez eu quero ser gerente, talvez eu quero ser supervisor. E aí o Joel, ele me traz uma visão que é assim, cara, eu sou uma pessoa que bato muito em propósito das pessoas. Eu falo, cara, você traz propósito, cara, você negócio legal. Por que você quer que ele seja dono? Eu falei, mas... Ele falou, Daniel, a gente traz diferente. Então, assim, você tem que entender o colaborador. Então, assim, cara, primeiro, a pessoa sem propósito na vida, ela vai ficar estagnada. Então, você tem que entender qual é o propósito, tem que mostrar. E a pessoa, ela não tem que ter visão de dono. Ela tem que ter o propósito e o sonho dela. E é onde a gente muda o discurso. Então, hoje, o que você quer para a sua vida? Qual é o teu sonho? É ter um carro, é comprar um apartamento, é viajar? Qual é a sua ambição, né? E aí a gente inverte. Então, usa a empresa para atingir o teu sonho. Daí monta-se um planejamento para o colaborador para ajudar ele a atingir o sonho dele através da empresa. Isso foi... Cara, para mim foi assim, uma coisa que eu passei quase que 20 anos com isso na cabeça, visão de dono, e 5 minutos com ele, que é fantástico lá também. Tipo, cara, é a forma, não que isso esteja errado, mas não é o que as pessoas querem. Tem que entender o propósito de cada um. Então, eu acho que culturalmente, né, na parte de empreendedorismo,
Tem muito isso no Brasil em geral, assim, não no varejo automatizado. Eu acho que as pessoas não sabem o porquê que elas estão indo trabalhar. As pessoas saem de casa e falam, não, por que você trabalha? Porque eu tenho que pagar um aluguel e comer. Não, você não está ali para isso. Muitas pessoas acham que o trabalho ele está linkado à sobrevivência, né? Claro que vai depender de você achar um líder como o Joel e como você, para você realmente chegar e conseguir acender essa luz na cabeça da pessoa. Falar, olha, não é só isso. O que você quer também? Qual é o seu sonho? Você quer conhecer outro país? Você quer viajar? Você quer dar uma casa para sua família? Você quer comprar um carro? Quer trocar de carro? Realmente, esse trabalho de líder, de procurar exatamente a ambição e essa vontade, e você despertar essa vontade, que é difícil pra caraca, né? As pessoas têm a ideia que trabalho é uma tortura, né? Então, assim, e às vezes até a pessoa que às vezes... Cara, quantas horas você trabalha por dia? Eu durmo 4, o resto estou trabalhando. Cara, isso é uma coisa também que eu ficava... Você falou uma coisa... Cara, trabalhar não é uma tortura. Trabalhar para mim hoje é a coisa mais prazerosa. É assim, de vez em quando, eu viajo de 2 em 2 meses para poder relaxar minha cabeça. Viajo segunda-feira agora. Que ainda nem sei, nem comprei passagem, tá? Ou eu vou para Tailândia ou eu vou para Itália. Mas, só para você ter ideia, eu acordo... Eu acordo, dou bom dia para minha esposa, oro, agradeço a Deus, pego o telefone, estou eu respondendo as pessoas sentado, né, deitado ainda na cama, antes de tomar um café, antes de escovar os dentes e tudo mais. Vou escovar os dentes, telefone do meu lado, boto aqui, estou aqui escovando os dentes, pega aqui assim, às vezes falo com... Estou com a boca cheia de pasta e as pessoas não entendem o que é realmente isso. Eles só veem, caramba, pô, legal, muito legal, pô, agora a gente está indo para 34 unidades, você com 400 e poucas, beirando 1.000, né, com um projeto já para você beirar 1.000. Mas, cara, qual é o trabalho? O que você faz no seu dia a dia? O que você abdica? O que você deixa de fazer, de viver? E não é só abdicar, Felipe. Assim, volto a falar, até pessoas que têm um propósito, assim, cara, o cara ganha bem. Cara, você está reclamando, eu trabalho muito, mas porra, você está reclamando de quê? Por que as pessoas reclamam na segunda-feira? Qual é o seu objetivo? Teu carro, você não tem tudo isso? Tem. Como é que te proporciona isso? Meu trabalho. E por que você chega lá e reclama? Um amigo meu, isso aí foi uma conversa pessoal, né? Lógico, cara, eu sou apaixonado pelas minhas filhas, eu tiro meu tempo com as crianças, só que eu sou uma pessoa que durmo muito tarde. E aí, assim, depois que as meninas vão dormir, eu acabo... E aí, outro dia, assim, um amigo meu, viajou, né? E estava na casa, ele me viu ele trabalhando, ele falou, cara, você tem que parar. Eu falei, mas por quê? Isso não faz bem. Eu falei, mas por quê? Não, porque não faz. Eu falei, eu gosto. Igual pessoas gostam de jogar futebol, eu não ligo para o futebol, eu gosto de trabalhar. E eu falei, muitas das vezes, eu não estou nem trabalhando no meu negócio. Eu estou desenvolvendo novas coisas. Muitas vezes eu estou até ajudando empresas de amigos meus, cara, traz para mim, porque eu gosto. Para mim é prazeroso. É prazeroso. Eu vejo que às vezes as pessoas acham que isso cara, não pode ser porque isso não é saudável. Eu falei, mas por que isso é prazeroso para mim? Eu gosto de fazer isso. Meu tempo vago, eu gosto de estar ali. Tem gente que gosta de ler, eu gosto de trabalhar, eu gosto de desenvolver novos projetos, né? Cara, se eu não me engano, foi lá atrás, milhões de anos atrás, na Babilônia, que começou essa troca, né, de trabalho e tudo mais. E eu não sei em qual parte do momento, troca que eu falo, né, troca de serviço por moeda, por qualquer coisa assim, mas eu não sei em qual momento as pessoas se perderem achando que trabalho é uma coisa muito ruim, entendeu? Estudar é uma coisa muito ruim. Tipo... Pô, às vezes eu falava com meu filho, graças a Deus, hoje ele está aqui no Brasil, eu falava com ele, pô filho, vai estudar, você vai ter uma prova, vai estudar e tudo mais. Ele achava que aquilo era um castigo. Parecia uma punição. Parecia uma punição. Eu não vou reclamar não, porque eu também achava quando eu era moleque, mas assim, aí hoje eu estudo 10 vezes mais do que eu... Exatamente, hoje a gente passa o tempo todo estudando, né? O meu estudo, basicamente, é exatamente na hora que eu vou dormir. Eu vou dormir, a minha esposa... Ela dorme muito mais cedo do que eu, só que eu continuo na cama ali e é nesse momento que eu estou estudando. É nesse momento onde que eu uso as ferramentas para poder aprender alguma coisa. Acredito que você também deve usar esse momento ali, que é só tá você, para você estudar, para você aprender coisa,
expandir negócio, pensar em negócios novos. Então é nesse momento ali que eu estou estudando. Eu estudo todos os dias. Eu nunca gostei de estudar na escola. Nunca gostei. Mas hoje eu estou estudando mais do que eu estudava naquela época. Eu sou exatamente assim. Eu, assim, na escola, assim, foi um parto ali. Hoje eu falo, cara, que arrependimento. Era tão fácil estudar naquela época, assim, ler meia dúzia de livros, ler meia dúzia de páginas, assim. Hoje você tem que entender as coisas a fundo, executar e ainda tem os riscos, né? Então, assim, mas é gostoso, assim, é prazeroso. E eu não, é isso. Tem gente que acha que não, é uma obrigação. Não é aquilo. Você não é obrigado a nada, você pode não ter. Mas se eu não tiver, eu não tenho, eu não consigo minhas coisas. Então você não pode reclamar do que te proporciona as suas coisas, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre você, Daniel. Qual é o seu goal? Qual é aonde você quer chegar? Daqui, quando eu tiver 50, 60 anos de idade, eu quero ter conquistado isso, eu quero chegar até aqui. O que é para você, pessoalmente, e para dentro da empresa? Cara, eu vou te falar uma coisa, Felipe, assim, eu tenho muitos objetivos, né? Mas hoje eu não posso reclamar da onde eu estou, né? Vindo da onde eu vim, tudo, assim, né? Cara, acho que a gente, tanto pessoal lá, a gente conseguiu atingir uma posição muito satisfatória, né? O meu sonho, né, que assim, que eu já venho há algum tempo desenvolvendo, e aí começa com a história da Inova Holding. Eu sei quantos projetos maravilhosos tem no Brasil e como é difícil, às vezes, a pessoa, porque não tem uma estrutura, porque às vezes não sabe captar um dinheiro num fundo, e esse projeto ele morre engavetado. Então, todas as companhias hoje que a gente desenvolve, elas são feitas para fazer um exit futuro, né? Então, assim, todo projeto que eu starto do início hoje, eu planejo ele para 10 anos. Em 10 anos a gente poder liquidar ele, fazer venda. E começa em 27, ainda numa escala menor, mas o meu sonho hoje é ser uma incubadora e uma aceleradora de novos projetos. Eu poder trazer a galera para dentro, a galera que quer se dedicar e, assim, minimizar esse risco disso. Assim, ter o que eu não tive lá atrás. Entendeu? Fui, corri, bati, cara, muita cabeça, fui correr com muito fundo, assim, hoje seria muito mais fácil com todo o conhecimento que tenho, mas assim, cara, tem muita oportunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer diversos projetos que na época eu falei assim, cara, se tivesse grana eu botava ali, mas não é só grana. Então, assim, é sobre você trazer ali o smart money, você, cara, dentro da incubadora, o cara vir você ter uma agência de publicidade, você ter uma contabilidade, você ter o financeiro, você ter toda a estrutura para ele. É um hub, né? Para deixar ele à vontade no que ele é bom, cara. Desenvolve a tua ideia, vai tocar isso. Mas, assim, com todo aquele comprometimento que você vai entrar aqui, você tem que estudar. E, assim, eu adoro desenvolver pessoas. Acho que um grande feito que já aconteceu na minha vida foi quando eu tive a loja de móveis planejada. Eu tive essa loja durante 17 anos. Eu tive um cara que veio trabalhar para mim, para ser faxineiro da loja, porque estava desempregado e, cara, pelo amor de Deus, preciso fazer qualquer coisa. Esse cara virou ajudante de montagem, depois ele virou meu montador, depois virou meu chefe de equipe de montagem. Depois a gente, cara, ajudou ele a fazer uma faculdade de design de interiores. E esse cara, depois, ele ficou comigo acho que 10 ou 12 anos, ele foi pro mercado, porque ele já queria ser projetista, a gente já não conseguia segurar o salário dele. Que ele cresceu, ele quis crescer e cresceu bem. Isso, e aí 4 anos depois ele volta e compra a minha empresa, entendeu? Então o cara que foi faxineiro, ele comprou a minha empresa. Isso para mim eu acho que foi muito bom, porque a gente fez parte do desenvolvimento dessa pessoa ali, uma pessoa, cara, que eu tenho um carinho imenso, assim, que hoje tem seus negócios aí. Então, poder replicar esse tipo de coisa, eu acho que, cara, me deixa muito feliz. Não acho que talvez uma resposta que todo mundo esperaria cara, ter X dinheiro, ter patrimônio. Acho que o maior patrimônio que eu tenho é minha família. E, assim, cara, desenvolver pessoas, para mim, cara, é fundamental. Assim, você vê que
que isso foi para frente, né? Assim, cara, que a pessoa deu certo, que você conseguiu ajudar. Legal. E aí, hoje eu me sinto uma pessoa realizada, mas eu quero replicar mais isso, gerar mais oportunidades e não demorar tanto tempo, 12 anos, assim, mas, cara, trazer conhecimento mais rápido, as pessoas poderem ajudar novos projetos. Isso é muito legal, cara. Muito legal, bacaníssima. Pô, e você falando dessa incubadora, eu lembrei de um assunto que a gente conversou em off e que é uma coisa que você está fazendo agora. Porque a gente falou muito sobre o mercadinho, tal, sobre a sua estrutura de mercadinho, mas eu sei que tem um hub que você cria, que você está criando, para poder atender tudo que o condomínio precisa, né? Hoje em dia a gente tem condomínios com 37 metros quadrados, 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, onde que não tem nada e eles necessitam de muita coisa. Porque as construtoras hoje eles estão entendendo que vale mais a pena eles diminuírem o espaço desses apartamentos para poder conseguir vender mais apartamentos, né? E esse hub que você está fazendo é muito legal. Você está conseguindo atender toda a demanda que tem dentro do condomínio, né? Porque assim, como eu falei, assim, todo projeto ele tem que ter uma tese. Então, quando a gente vem, e hoje a gente acaba estudando, especializando em varejo automatizado, só que além disso a gente tem aonde a gente atende, que é condomínios. Apesar de eu ter lojas de rua também, o meu maior foco são os condomínios. E aí a gente olha para o condomínio e entende aquilo quase que um grande shopping center, né? Então, assim, cara, o que tudo precisa aqui dentro? Teria até outros serviços, mas como ele foge da tese do varejo automatizado, para a gente não interessa. Então a gente entende que, já que eu tenho um condomínio, por que não a gente ter a lavanderia, o carregador de carro elétrico, né? Cara, tudo que você precisa ali agora, tem as vending machine de pet shop que lava o animal ali dentro. A lavanderia a gente está fazendo a parceria, então assim, e nem tudo... Tá me levando junto. Nem tudo eu quero... As pessoas podem achar assim, então, cara, para que você precisa? Por que você não pega e abre? Porque não dá para se abraçar o mundo. Se não fizer via parceria, assim, cara, se não focar o esforço no que a gente é bom e querer abraçar o mundo, você acaba fazendo tudo meia boca. Então, assim, é muito mais fácil a gente vir via parcerias, cara, traz coisa para dentro, assim, é o famoso vamos dividir para multiplicar. Eu ia citar isso aí agora. Quem apresentou a gente foi o Henrique, né, do Grupo Rão, e ele fala exatamente isso. A tese dele que ele carrega, que eu até coloquei isso no meu Instagram, no meu perfil, está exatamente isso, dividir para multiplicar. E é verdade, e é exatamente isso que você está fazendo. Porque eu tive essa dúvida também, quando a gente conversou sobre essa parceria, eu falei, poxa, mas por que ele já tem uma estrutura toda, e por que ele não abre uma lavanderia? E está a resposta. Você não tem a vontade de, eu não vou fazer tudo para mim. Eu vou trazer parceiros ali para poder a gente multiplicar a demanda e estar junto comigo. A gente vai caminhar junto e a gente vai se ajudar. Isso é maneiro pra caraca, bem legal. E assim, eu te falo que até no segmento, cara, que a gente está, assim, o próprio mercado, né? Que ali, assim, eu sou fundador, CEO. Cara, eu tenho parceria com meus concorrentes. Eu viajo com eles, troco ideia, vou no... A gente... as pessoas olham concorrência como assim, cara, o cara é meu inimigo, tá tirando meu mercado. Não, cara, existe tanta coisa que dá para se fazer em conjunto. Se ajudar, né, cara? Porque aí você faz um mercado saudável, entendeu? A concorrência saudável ela é necessária para o mercado. A concorrência desleal, quando começa uma briga, você acaba estragando o mercado, ninguém ganha com isso. Entendeu? Paga-se o preço por um negócio desleal, aquela briga, aquele clima pesado. Então, eu sou muito a favor disso. Assim, lá você teve na estrutura, né? A casa que a gente tem lá, o prédio, cara, ele está aberto para todo mundo. Então, assim, a gente recebe gente de vários segmentos lá dentro, mas a gente recebe muita gente dos nossos segmentos também, que, cara, vim aqui, vim conhecer, me indicaram falaram. E a gente abre como um todo, abre números, abre tudo lá. Não tem, você teve lá, eu tenho um painel com meu número estampado para quem quiser ver. Para quem não conhece, assim que você chega no terceiro andar já, né? No segundo andar. No segundo andar. No segundo porque tem um terreno. Para baixo, tem um subsolo. É como se fosse o terceiro andar. Quando você chega no terceiro andar, na frente, assim, na frente, já tem um telão gigantesco com todos os números dele, a galera trabalhando mesa pra caramba do lado direito, mesa pra caramba pro lado esquerdo, e a galera, todo mundo trabalhando ali. E antes da gente, de fato, ter essa parceria e tal,
a primeira coisa que você falou para mim foi exatamente isso. Olha, cara, traz a tua equipe para cá, pô, tem algumas mesas aqui, se você quiser trabalhar aqui, a gente vai dividir conhecimento, vai trocar ideia, vamos bater papo. Isso é legal pra caraca, porque realmente a tua ideia não é essa, não é ter concorrência, é ter ali um ajudando o outro. Porque a gente nunca sabe tudo, né, Caio? A gente numa conversa, no bate-papo, a gente sempre está aprendendo alguma coisa com outra pessoa, que nem às vezes é de fato empreendedor, que tem um negócio. É só numa conversa a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? É isso, cara. Assim, não existe hoje você falar, eu sei. Cara, esse compartilhamento, ele é a riqueza, ele é o estudo. Assim, cara, e é bom estar ali. Né? E assim, em algum momento um precisa do outro. Então, assim, por que não estar tudo dentro? Tudo num ciclo, tudo num ecossistema. Exatamente. Se retroalimentando. Assim, quando a gente pensa, né, num ecossistema e você tem ali, cara, o dinheiro circulando entre, cara, as empresas que você traz para dentro, assim, você consegue fazer uma entrega melhor, você consegue se ajudar no seu ecossistema, então isso é muito bom. Contrapartida, se você tentar fazer tudo separado, ramificado, ali você vai ficar guerreando e você não consegue unir isso. Né? Hoje, assim, esse hub que você está criando com parcerias e tudo mais, hoje você tem o Locker, né? O Locker, a lavanderia, a gente está entrando agora, o mercado autônomo, estamos entrando com os carregadores de carro elétrico, estamos estudando a parte agora a gente estava com um projeto formatado de um pet shop para condomínio, mas a gente pausou o projeto e agora tem uma vending machine que a gente está trazendo para estudar ela, que eu acho que é bem legal o projeto. A vending machine que o cachorro entra lá dentro e sai, cara. Eu fui ver essa vending machine lá em São Paulo. A gente tem um parceiro que faz a parte da automação de sistema junto com a gente. Ele falou, olha, vem aqui no nosso laboratório que eu quero que você veja essa vending machine. Cara, é fantástico. É maneiraço. Ele está trazendo também para dentro do condomínio. E a gente tem a empresa de tecnologia. Lá ele tem a empresa de tecnologia, que hoje está produzindo. E dentro do Hub a gente tem a Acelera, que é a aceleradora de franchise, né? Onde é uma equipe comercial especializada só em venda de franquia ali. Eu tive o prazer de conversar com essa galera. E foi legal, porque dentro dessa... Eu fui falar sobre o meu negócio, quando você me chamou lá. E o que eu achei legal dessa galera é o seguinte... Pô, rapaz, todo mundo tirando dúvida. Eles querem aprender mesmo, entendeu? Eles não estão ali, não é uma aceleradora que não vai acelerar. Eles estão prontos, eles estão querendo realmente fazer venda, entender do negócio, porque você só vende exatamente quando você entende do negócio, né? Se eu vou vender o copo, eu tenho que saber como é que ele é feito, para que ele utiliza, se é para beber água, se é para beber vinho, se é para beber cerveja. E foi isso que eu percebi ali. A quantidade de perguntas que me fez até... Falei, cara, será que eu entendo mesmo de lavanderia? Porque assim, quando a gente desenvolveu a aceleradora, diferente do que tem no mercado hoje, a gente não cobra nada do cliente, né? A gente ganha no sucesso. Então, se o meu vendedor ele não abraçar, ele não entender o negócio, ele não consegue vender. Então, essa conta ela não fecha. Porque muitas das vezes a aceleradora ela cobra um FII, cobra não sei o quê, cobra não sei o que lá, e mais uma comissão. Só que se não vender, você está tendo custo. E lá a gente tem um trabalho que, assim, se eu não performar, esse custo é meu. Entendeu? O custo é todo seu, porque você abraça toda a operação desde o começo da parte comercial, né? Pelo menos da parte de venda. Então, você custeia tudo, né? Custeia, enfim. Você segura essa parte toda da financeira ali, de pagar funcionário, de pagar a tua equipe comercial ali para poder fazer a venda. E se você não tiver sucesso ali, se você não vender franquia, se você não tiver essa taxa de franquia ali, esse retorno, você acaba tirando isso do seu próprio bolso. Exatamente. Por isso que tem uma equipe bem legal, bem focada nisso, né? Isso. E a gente vem agora aí também, próximo mês, assim, a gente deve estar lançando. Lá agora a gente vai lançar um clube mesmo de empreendedorismo, né? Vai usar o Hub lá, os auditórios. A gente vai ter aí grandes nomes como o André da First Class no clube, Camilinha da HFN. Camilinha. Então, para poder estar trazendo mais empresários ali para dentro, assim, com um projeto estruturado de consultoria, mentoria para eles, para a equipe dessas empresas, né? Então,
Ali é para aprender mesmo, né? Para compartilhar, assim, cara, a gente precisa replicar isso e toda vez que a gente replica, a gente também aprende. Exato. Assim, trazer mais gente para gente boa, é muito bom estar perto de gente boa, né? Porque assim, é isso, é a Camiline, é o Henrique, aí o Bruno do Ímpeto, então assim, a gente começa a andar e o ciclo vai se retroalimentando em segmentos diferentes, se ajudando, mas isso é muito bom, é importante. E como a gente está com aquele espaço lá, a gente decidiu, cara, unificar e trazer isso, ter os nossos encontros lá com mais frequência. Isso é muito legal, cara. E sempre tiver a oportunidade, com certeza eu vou estar por lá, não me convidando. Mas a casa é aberta, lá assim, ela é para isso. A gente não fez um negócio fechado, assim, toda a comunicação que a gente faz, ela é para as pessoas, cara, terem a liberdade de poder ir lá, cara, usar, porque, volto a falar, tem que gerar conexão, tem que gerar network, então assim, não, mas eu vou, cara, tá lá, sempre vai ter alguma coisa, passei lá, posso estar lá, não estar lá, mas assim, vai ter alguma coisa com os colaboradores, com os gerentes, com os sócios, vai encontrar outros donos de empresa lá, tem dia que chega lá a gente de cama, mesa e banho, chega o outro de pizzaria e eu falei, cara, estive lá na sua empresa e encontrei fulano. Eu falei, é legal, é bom, e eles ficam lá conversando, trocam. Cara. Mas assim, foi criado para isso, para fazer essa troca de experiência. Não, isso é legal. Vai dividir essas experiências ali e vai absorver muita coisa mesmo. Isso é bacaníssimo, cara. E graças a Deus, assim, eu conheci o Henrique através do Edu, fui clear. Ele prontamente entrou em contato comigo, a gente marcou várias reuniões. Ele também abriu as portas lá do Grupo Rão, então conheci muita gente lá, conheci o irmão dele, o Guilherme. Tive também com o Guilherme outras vezes depois. Então, assim, acaba que a gente conhece muita gente, né? Conheci você vê uma empresa gigantesca da Chinesinho, né? O CEO da Chinesinho. Então, assim, você vai conhecendo pessoas através de pessoas, né? Henrique vai abrindo porta para mim, que aí ele de Portugal, ele fez essa conexão entre a gente. Conheci o Lucas. Enfim, a gente vai sempre conhecer. E conhecer pessoas, cara, é muito bom. É sempre a melhor coisa. A gente consegue trocar uma ideia, bater um papo, absorver coisas que o que eu tô absorvendo aqui só nesse bate-papo, isso não tá no gibi. Ainda bem que tá gravado ali, eu vou começar ali, programa teste aula. Não, isso é muito bom, cara. Eu te agradeço demais por essa parceria, pelo seu tempo de você também ter dedicado aqui esse bate-papo, essa conversa. E, você estava em São Paulo. Vem cá, foi roubado? O que aconteceu? Do nada, eu mando mensagem para você, daqui a pouco tem uma mensagem no Instagram, cara, olha, roubaram meu telefone, e você lá em São Paulo? Não, foi aqui no Dia das Mães, eu dei mole de vidro aberto, aí foi furto, eu perdi o telefone. Caraca, cara. Dei mole ali, faz parte. Faz parte, né? Mas eu falei, caraca, me assustei, falei com ele agora, tem meia hora. Eu tava falando, trabalhando para variar ali, mexendo. E aí eu dei um mole ali, mas já foi isso. Estava lá em São Paulo, esse ano mais uma vez aí, a gente foi reconhecido com excelência na BF, um selo de ESG também, né, que é sustentabilidade, governança. Cara, eu dei uma gafezinha aqui, porque na verdade eu tô para perguntar isso, eu falei, cara, eu não sei se eu pergunto no começo ou pergunto no final. Você não tem só isso. Eu queria falar sobre as premiações que você tem. Porque você, se eu não me engano, tem até premiação que você vai receber agora, que eu já estou até antecipando, alguma coisa sobre a América do Sul, América Latina, não é isso? Na verdade, assim, a gente, no ano passado, a gente ganhou Excelência da BF, 5 estrelas de pequenas empresas e empresa referência latino-americana, né, que foi a premiação do Panamá. Esse ano a gente já recebeu a ABF Excelência 2026, recebemos a SG da ABF também, que é a questão de governança, sustentabilidade. Recebemos o da LAC agora, que foi também nessa semana, que é o ESG da LAC, só que aí é Brasil, né, que é o Instituto Latino-Americano, mas a parte de governança e sustentabilidade. E fomos anunciados, assim, a gente não recebe no mês que vem, no evento, que a gente pegou também já os 5 estrelas
da Pequenas Empresas aí também, de novo, 2026. Pequena empresa, grande negócio? Já é o segundo ano consecutivo. E a gente hoje se consagra mais a gente já, com esses prêmios, a gente já se consagra de novo 2026, independente de não ter chegado no meio do ano, como a empresa mais premiada do segmento. Caraca, que maneiro. Pelo segundo ano consecutivo. E se Deus quiser, a gente pega o Excelência da LAC de novo no final do ano. Esse ano eu sei que o evento é na Colômbia, vai ser um evento animal lá. Pô, que legal, cara. Não, com certeza. Eu tô aqui na torcida para isso. É pouco trabalho, né? Pra chegar nisso. É pouquinho, né? O mais legal desses prêmios é que, assim, não é um prêmio que você vai ali e se inscreve, né? Então, são pesquisas que fazem com nossos franqueados. Então, assim, eu não sei qual é o tipo de pergunta, eu não sei nada. No final, só recebo um relatório com a minha pontuação. Então, pra gente é muito bom saber que, cara, quem me premiou foram os meus franqueados, entendeu? Não foi a BF, foram meus franqueados que responderam lá. Então, isso significa que a gente está no caminho certo, né? Então, a premiação, ela é aquela gratificação, assim, cara, estou no caminho certo. Mostra que não importa a parte financeira, cara. Continua ali que, cara, as coisas estão acontecendo. É o trabalho, né, que importa nisso tudo. Não é o trabalho, né? É o resultado do trabalho que importa. Que você trabalha pra caramba, esse resultado, isso tudo que você está criando junto com os seus franqueados, com o teu time, né? Isso que importa. É o caminho certo, né? Isso é bem legal. E fui chamada a atenção, né? Puxada de orelha por você mesmo, porque eu ainda não tenho o selo da EBF, mas já estamos atrás disso para resolver isso. É importante pra caralho. É importante estar ali dentro da associação, cara, dar uma credibilidade, entendeu? Volto a falar, assim, eu sou uma pessoa que um dos meus erros lá atrás era não olhar muito para isso, né, para a questão de marca, do seu posicionamento. E eu fiz muita questão. Então, assim, foram 4 anos aí, cara, batendo em marca, me posicionando, cara, investindo, levando para evento, cara, fazendo, porque isso te dá muita força, né, no mercado como um todo ali. Então é importante olhar para essa parte da sua marca ali, de onde você está. Tem que estar na associação, as pessoas têm que saber assim, mas porque assim, é muito fácil hoje a pessoa falar assim, não vou estar na BF, porque pela lei você não é obrigado a estar. Uhum. Mas é uma credibilidade, porque assim, a BF é basicamente o lugar onde você paga para ele te fiscalizar. E dá uma segurança pro teu cliente, né, pro teu franqueado, assim, cara, tá ali, se eu fizer qualquer coisa, você tem ali a ouvidoria da BF fazer uma reclamação. Então Eu não tava focando nisso. Eu só estava focando em estar dentro do que a lei te obriga, né? Então, o meu foco era, não, beleza, para eu ser franqueador, eu preciso disso, disso. Preciso da EBF? Não preciso porque ela não está dentro da lei. Mas eu perdi o time de realmente entender a importância que é o selo da EBF. Eu demorei também, eu só fui me cadastrar na BF final, acho que de 22 ou 23, e aí para você poder concorrer, você tem que ter mais de um ano de casa lá, assim, então eu também fiz isso. No início eu não fui, eu falei, cara, fui postergando. Mas é importante, depois de entrar, eu falo assim, qualquer outra coisa que eu abrisse hoje para franquia, já de cara, eu starto botando ali dentro, porque eu sei da importância que é estar junto deles ali, estar dentro dos eventos. E não é só isso, assim, a BF ela te proporciona N palestra, N consultorias que você tem direito aí, eles têm os hubs, então assim, te gera também muita conexão lá dentro. Cara, bem legal. Não, isso aí eu já tô caminhando tudo para poder realmente fazer tudo certinho. Assim, para finalizar, cara, o que você pode falar, assim, qualquer coisa que seja que você acha legal para poder deixar isso gravado em uma mensagem? Uma mensagem? Pode ser para o seu grupo, pode ser para você, pode ser para as pessoas, voltado para a coisa que você gosta de vamos falar assim, você vai trazer muitos empreendedores, né? Então, assim, seu público que vai estar assistindo são pessoas que querem empreender. Então, acho que a mensagem mais forte hoje que eu posso deixar é, cara, para as pessoas não desistirem dos seus objetivos. Não tenha plano B.
Você tem um objetivo, cara, é plano A, plano A, plano A, corrija, é A.1, A.2, A.3, A.4, mas o plano B, ele atrapalha a tua vida. Se isso não der certo, eu pulo para outro. Então, assim, cara, foco, determinação, não desista do teu objetivo, porque assim as coisas acontecem naturalmente. Eu vou acrescentar isso tudo que você falou, uma palavra que eu uso muito, coragem. Olha, a coragem, o medo, na realidade, ele atrapalha tudo, né? Ele atrapalha qualquer avanço que você possa ter na sua vida. E isso daqui não é só para empreender, não, tá? Isso é para a vida pessoal mesmo, para a sua vida, desde o começo até o final. Quando você tem medo, você não tem... Quando você tem medo, e esse medo ele faz com que você perca a coragem de você dar um passo à frente. Às vezes a gente tem uma coisa, não sei, não querendo falar muito de religião, mas quando a gente dá um passo à frente, mesmo sabendo se não tem chão, você pode ter a certeza de que Deus está ali pronto para poder colocar um chão no teu pé ali. Entendeu? Então não tenha medo, só corre atrás, só foca no seu plano A, que foi o que o Daniel falou. Então siga com esse plano A até a frente, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, cara. Uma hora isso aí vai acontecer. Uma hora você vai alcançar o que você está procurando. E não tenha medo, cara. Tenha coragem de você chegar e dar esse passo importante na tua vida. Tá? Irmão, isso. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto, cara. Obrigado por tudo aí. E graças a Deus eu vou conseguir absorver isso tudo.